Este é um trabalho do Grupo de Atividade de Extensão 2 da UFMT, composto pelos integrantes Bruno Guilherme da Silva, Eliton José da Silva, Ítalo Taleu Sardinha e eu, Jairan Soares de Oliveira, para abordar o tema, analisar exemplo de distorções estatísticas apresentado no livro Como Mentir com Estatística do autor Darrell Huff. E neste vídeo vamos abordar o assunto gráficos estatísticos usados para manipular informações. Nós somos expostos a gráfico a todo o momento, seja ela em sites, revistas, em jornais, até nas redes sociais. Chegamos em um período da era baseada em dados. O estudo gera dados, ou seja, a internet das coisas veio para nos conectar. Tudo conectado por gadget, que são dispositivos tecnológicos programados a extrair dos usuários dados e que são posteriormente transformados em informações úteis para os cidadãos. E analisar dados para obter insight é tão valioso e muito importante, tanto para as empresas e também crucial para todos os cidadãos. E agora te faço uma pergunta, mas você sabe ler um gráfico? Você consegue analisar estes dois gráficos? Você sabe interpretar gráficos? Você consegue desconfiar se o que está sendo apresentado a você está sendo manipulado? Pois muito bem, neste vídeo apresentaremos o uso distorcido dos gráficos estatísticos. Os gráficos assumem diversas formas. Desde os tradicionais de barras e linhas até mesmo os famosos gráficos de pizzas. Apesar de suas diferenças, todos eles compartilham características comuns, essenciais. Cada gráfico precisa de um título claro que indique a informação que está sendo apresentada. Além disso, é fundamental que os dados utilizados sejam explicitados, assim como as unidades de medidas empregadas. As legendas também são uma outra ferramenta muito importante que auxilia na interpretação das cores ou texturas utilizadas. E não podemos esquecer da fonte, que nos garante a veracidade dos dados apresentados. A escolha entre os diferentes tipos de gráfico, como de setores ou de barras, é uma decisão pessoal. Geralmente buscamos a forma mais eficiente de transmitir a informação. No entanto, por mais que um gráfico seja bem construído, é surpreendente como os dados podem ser manipulados para distorcer a realidade. O objetivo deste vídeo aqui é apresentar para algumas armadilhas comuns que podemos encontrar nesse mundo dos gráficos, para que não sejamos enganados. Então vamos lá. Ao observar um gráfico é essencial questionar a proporção das barras, ou o escalonamento dos eixos. Muitas vezes uma simples mudança na escada pode levar a interpretações equivocadas sobre os dados. Também devemos estar atentos à escolha dos eixos, garantindo que não seja sendo cortado de forma a distorcer a realidade. Um exemplo de gráfico fora de proporção para tentar ludibriar o leitor é este apresentado em um telejornal famoso e que usa dados de inflação no Brasil em dado período. Esse aqui do Globo News, a inflação do Brasil, pode-se notar que a proporção foi alterada de maneira grotesca para cada uma das barras, de tal forma em que em 2013 o valor 5,91% ficou maior que em de 2010, que foi de 5,92%. Pois muito bem, quando se tratamos de gráfico de pizza, geralmente é empregada para ilustrar as proporções de um conjunto em relação ao todo. Os gráficos de pizza têm como objetivo facilitar a comparação entre os valores A e B,
Contudo, são amplamente reconhecidos como os ovelha negra da visualização de dados. Essa reputação se deve principalmente à nossa limitada habilidade humana de discernir diferenças angulares com precisão, além de ser um dos tipos de gráficos mais populares, paradoxalmente mais frequentemente mal utilizado. Temos aqui um exemplo de gráfico. No gráfico aqui, a mensagem transmitida é: a maioria não apoia as mobilizações dos servidores civis. No entanto, um pequeno detalhe é omitido: de 11% dos dados não estão sendo apresentados no gráfico, havendo apenas uma estreita faixa branca entre as partes para indicar sua existência. Tanto a proporção do gráfico quanto a representação dos valores foram manipuladas para transmitir uma mensagem falsa ao leitor. A maneira mais eficaz de avaliar um gráfico de Pitts é sempre verificar se a totalidade dos 100% está sendo representada na visualização. Se a soma não corresponder, é crucial questionar a mensagem que está sendo passada. O método que pode passar despercebido também se não estivermos atentos, pois tenta se camuflar nas entrelinhas, é reconhecido por apresentar linhas flutuantes entre dois pontos. Essa linha busca representar valores que não são conhecidos, sugerindo mudanças que na realidade não ocorreram. Por exemplo, o vácuo entre 2006 e 2009 em um gráfico pode ser preenchido com flutuações na avaliação de um presidente, embora não se saiba ao certo o que aconteceu nesse período. O mesmo ocorre entre 2003 e 2006, aqui nesta figura, mostrando o gráfico de linhas. O criador do gráfico simplesmente deseja adicionar um pouco de dinamismo ao visual. No entanto, mesmo assim, isso deve ser encarado como um sinal de alerta para o leitor. Se um gráfico apresenta variações de linha em pontos em que não há dados conhecidos, é importante ficar atento às suas intenções. Em resumo, os gráficos são ferramentas poderosas, mas devemos utilizá-los com cuidado e sempre verificar suas fontes e metodologias. Estar ciente das possíveis manipulações nos permite interpretar os dados de forma mais precisa e evitarmos aí de sermos enganados por informações distorcidas. Então, antes de aceitar cegamente o que um gráfico nos apresenta, vamos garantir que estamos olhando além das aparências e entendendo verdadeiramente o que está sendo comunicado.